Caríssimos irmãos, amadas irmãs, paz e bem, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. A igreja celebra, neste final de semana, o terceiro domingo da Páscoa, nos mostrando que no relato do encontro com Jesus ressuscitado, toda a igreja vive realmente grandes testemunhos, grandes partilhas e grandes pescas. Por isso, se faz muito necessário estarmos atentos e graciosamente percebermos a presença de Jesus ressuscitado no nosso meio. A igreja celebra sempre essa partilha, a Eucaristia, a fração do pão. Nós iremos ouvir na palavra, a fração da palavra, a liturgia da palavra, o Evangelho de João, capítulo 21, versículos de 1 a 19, que nos diz: Naquele tempo, Jesus apareceu de novo aos discípulos à beira do mar de Tiberíades. A aparição foi assim. Estavam juntos Simão Pedro e Tomé, chamado Dídimo, Natanael de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e outros 2 discípulos de Jesus. Simão Pedro disse a eles: Eu vou pescar. Eles disseram: Também vamos contigo. Saíram e entraram na barca, mas não pescaram nada naquela noite. Já tinha amanhecido e Jesus estava de pé na margem, mas os discípulos não sabiam que era Jesus. Então Jesus disse: Moços, tendes alguma coisa para comer? Responderam: Não. Jesus disse-lhes: Lançai a rede à direita da barca e achareis. Lançaram, pois, a rede e não conseguiam puxá-la para fora por causa da quantidade de peixes. Então o discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: É o Senhor. Simão Pedro, ouvindo dizer que era o Senhor, vestiu sua roupa, pois estava nu, e atirou-se ao mar. Os outros discípulos vieram com a barca, arrastando a rede com os peixes. Na verdade, não estavam longe da terra, mas somente a cerca de 100 metros. Logo que pisaram a terra, viram brasas acesas com um peixe em cima e pão. Jesus disse-lhes: Trazei alguns dos peixes que apanhastes. Então Simão Pedro subiu ao barco e arrastou a rede para a terra. Estava cheia de 153 grandes peixes, e apesar de tantos peixes, a rede não se rompeu. Jesus disse-lhes: Vinde comer. Nenhum dos discípulos se atrevia a perguntar quem era ele, pois sabiam que era o Senhor. Jesus aproximou-se, tomou o pão e distribuiu por eles, e fez a mesma coisa com os peixes. Esta foi a terceira vez que Jesus, ressuscitado dos mortos, apareceu aos discípulos. Depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, tu me amas mais do que estes? Pedro respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus disse: Apacenta os meus cordeiros. E disse de novo a Pedro: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro disse: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: Apacenta as minhas ovelhas. Pela terceira vez perguntou a Pedro: Simão, filho de João, tu me amas?
Pedro ficou triste porque Jesus perguntou 3 vezes se ele o amava. Respondeu: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Jesus disse-lhe: apacenta as minhas ovelhas. Em verdade te digo, quando eras jovem, tu te cingias e ias para onde querias. Quando fores velho, estenderás as mãos e outro te cingirá e te levará para onde não queres ir. Jesus disse isso, significando com que morte Pedro iria glorificar a Deus, e acrescentou: segue-me. Caríssimos irmãos, amadas irmãs, é bom percebermos que este relato do Evangelho de João, o último capítulo do Evangelho, apresenta para nós 3 elementos da vida cotidiana dos discípulos, da comunidade e também da vida da igreja. O primeiro elemento é a pesca milagrosa. A pesca milagrosa se dá de forma muito interessante quando Jesus pede para que esses discípulos coloquem a rede do lado direito da barca. O segundo elemento, a refeição, significando aí a fração do pão, a fração dos peixes e, de fato, a partilha. Nós também celebramos esta fração do pão, a fração, a partilha, e vivemos como igreja a partir desse elemento também na nossa vida. Depois, a investidura de Pedro como pastor das ovelhas de Jesus. Podíamos nos deter mais nesses acontecimentos, mas quando acontece a pesca milagrosa, esses discípulos estão aí diante de Jesus. Passaram toda a noite envolvidos numa pesca sem frutos, significando dizer que estavam distante de Jesus. Quando Jesus se aproxima deles, eles realizam uma pesca abundante e pescam aí 153 grandes peixes, segundo o relato do Evangelho. Diante dessa pesca milagrosa, Jesus os convida para cear com ele, para viver a fração, unindo aí os peixes que Jesus já tem e apresenta para eles com os peixes que eles trazem e apresentam para Jesus, dizendo que a totalidade do mundo presente na igreja é uma totalidade que deve ser salva, ou uma totalidade que merece ser abraçada pela salvação de Jesus Cristo, e confere aí ao apóstolo Pedro esse chamado quando diz: segue-me. Dizendo então que Pedro, responsável pela igreja, é aquele realmente que deve levar a luz para todos os que necessitam de Jesus, na sua responsabilidade como o grande administrador dos bens da salvação. Então, caríssimos irmãos, amadas irmãs, Jesus também chama a cada um de nós a vivermos na sua luz. A luz de Jesus, o grande sol da nossa vida,
está realmente iluminando a todos nós. E nós precisamos, de fato, experienciarmos esse sol que aquece o nosso ser, esse sol que dá luz à nossa existência, esse sol que ilumina e que aquece, esse sol que, como um braseiro, vai nos reaquecendo cada vez mais, a fim de percebermos que Ele realmente é aquele que traz a salvação. Então, caríssimos irmãos, amadas irmãs, Jesus, o Salvador, nos convida também a sermos salvos por Ele. E sentindo-nos salvos por Ele, convida-nos também a estender essa salvação. E é por isso que eu vos peço sempre, compartilhe esse material, faça o seu comentário, ajude-nos a divulgar esses vídeos, faça a sua missão como missionário Paz e Bem e dê o seu joinha. Se somos apaixonados por Cristo, queremos também que outros se apaixonem por Ele. Então, é tempo de missão, é tempo de evangelização, é tempo de nos encontrarmos com Jesus. Que o Deus da paz, o Deus do amor, o Deus da partilha e da fração do pão, nos abençoe sempre. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Caríssimos irmãos, amadas irmãs, paz e bem, bom final de semana para todos e fiquem na paz do Salvador.